Há um momento silencioso na vida de quem escolheu o caminho da verdade interior. Um instante quase imperceptível em que você percebe que algo mudou, não apenas dentro, mas ao redor de você. Pessoas começam a se afastar, algumas de maneira sutil, outras com uma frieza que corta. E você, com o coração ainda aberto, se pergunta: o que foi que eu fiz de errado? Mas e se essa pergunta estiver mal formulada? E se o afastamento dos outros for justamente o sinal de que você está se aproximando de si? Neste vídeo, vamos caminhar juntos por essa travessia emocional. O que acontece quando você se torna inteiro? Por que a sua luz, ao invés de aproximar, pode provocar afastamentos? E como a psicologia profunda de Carl Jung pode nos ajudar a compreender essa dinâmica entre autenticidade e rejeição? Se esse tema já te tocou de alguma forma, curta este vídeo, compartilhe com quem sente demais e comenta aqui embaixo. Ser inteiro tem um preço, mas vale cada centavo. Agora respire fundo e vem comigo. Quando Jung falou sobre o processo de individuação, ele não estava se referindo a um caminho bonito com flores e aprovações. Ele falava de um mergulho profundo no inconsciente, no enfrentamento de nossas máscaras, na reconciliação com nossas feridas. Tornar-se inteiro é, na linguagem junguiana, unir opostos, integrar sombra e luz, acolher contradições, abandonar personagens. É um processo que exige coragem porque desfaz ilusões e ninguém sai ileso de si mesmo. Mas há uma consequência inesperada nesse processo. O que acontece com os laços que foram construídos em cima de personagens, adaptações, concessões? Eles começam a ruir. Relacionamentos que só existiam porque você se encaixava, agora desmoronam porque você se expandiu. As conversas perdem sentido. O riso compartilhado já não ecoa igual. E os silêncios se tornam ensurdecedores. Não porque você se tornou uma pessoa pior, arrogante ou distante, mas porque sua presença agora fala uma língua que muitos ainda não aprenderam a escutar, a linguagem da verdade emocional. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos acabamos projetando nos outros. Quando você se torna inteiro, você deixa de negar partes de si. Você para de interpretar papéis. Sua energia muda, e isso ativa, muitas vezes de forma desconfortável, os mecanismos de defesa das pessoas ao seu redor. Sua simples presença começa a operar como um espelho que não distorce. E esse é o problema. Você se torna um reflexo não só da luz, mas das sombras alheias. Sem querer, sem dizer nada, você revela. E nem todo mundo está pronto para se ver. É por isso que alguns preferem se afastar, porque estar perto de alguém que já aceitou sua própria dor exige que eu olhe para a minha, porque estar com alguém que não finge mais exige que eu tire minha máscara. E isso dói. E dói fundo. Muitas vezes a dor não é sua, é do outro, projetada sobre você. Mas ainda assim, ela respinga. Você sente. Porque pessoas inteiras geralmente são sensíveis, não no sentido frágil, mas no sentido vibracional. Elas percebem o não dito, sentem o que não foi confessado, intuem o que está por trás do silêncio, e isso pode ser um fardo, mas também é um dom. Jung chamava isso de função transcendente da psique, a capacidade de suportar paradoxos, de mediar entre os opostos, de encontrar sentido no caos. Quando você atinge esse estado de coerência interna, você não vive mais para agradar. Você vive para ser. E esse ser autêntico passa a ter uma vibração que não se encaixa mais em lugares onde a verdade ainda é uma ameaça. Você vai notar os olhares diferentes, os silêncios constrangidos, os sumiços inexplicáveis, mas também vai notar outra coisa, uma nova clareza, uma espécie de paz que antes você não conhecia, porque finalmente você está deixando de negociar sua essência. Está dizendo não sem culpa. Está escolhendo o que nutre, não o que distrai. Está se escutando mais do que escuta as expectativas alheias. E então surge o paradoxo. Quanto mais inteiro você se torna, mais incompreendido você pode parecer. Quanto mais verdadeiro, mais solitário o caminho pode se tornar.
porque estamos acostumados com relacionamentos baseados em validação mútua, em espelhos que refletem apenas o que é conveniente. Mas a inteireza não é conveniente. Ela é transformadora. E transformação assusta, mas também atrai. Sim, algumas pessoas se afastam, mas outras se aproximam, lentamente, com respeito, com olhos que reconhecem, não a sua aparência, mas a sua presença. Pessoas que também estão no caminho, que também sangraram em silêncio, que também escolheram a dor da verdade, a anestesia da aceitação superficial. Essas pessoas não chegam com fogos de artifício, chegam com silêncio, com escuta, com alma. E quando você as encontra, não é mais preciso explicar quem você é, porque elas já são. E talvez esse seja o verdadeiro presente de se tornar inteiro. Você para de mendigar pertencimento e começa a magnetizar encontros com alma. Não são muitos, mas são reais. Vamos parar aqui um instante. Respire. Sinta o que esse conteúdo te trouxe até agora. Talvez ele tenha tocado algo em você que ainda não tinha sido nomeado. Talvez tenha trazido à tona lembranças de afastamentos que doeram, mas que agora fazem sentido. Com o tempo, você começa a perceber que ser inteiro não é sobre se completar com alguém, mas sobre se lembrar de que você nunca esteve incompleto. O que estava faltando era a permissão para ser. Quem você é, sem moldes, sem edições, sem pedir desculpas pela própria luz. E nesse ponto do caminho algo muda. Você deixa de correr atrás de validação, e esse simples ato é uma revolução. Carl Jung dizia que tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. Quando você deixa de performar e começa a apenas existir com autenticidade, aqueles que ainda vivem através da persona, essa máscara social que criamos para sermos aceitos, se sentem desconfortáveis. E esse desconforto às vezes vira julgamento, vira afastamento. Mas no fundo é medo. Medo de encarar a própria nudez emocional. Você passa a ouvir frases como "você mudou", mas o que mudou não foi você. Foi a sua relação com o que é falso. Você não suporta mais ambientes onde a alma precisa se esconder. Você não aceita mais sorrir enquanto o peito grita. E isso, para muitos, soa como rebeldia. Mas, na verdade, é cura. A cura nunca é barulhenta. Ela começa com pequenas recusas. Recusas de repetir padrões, de sustentar vínculos que drenam, de fingir alegria onde há vazio. E essa cura, aos poucos, transborda. Ela vaza pelos olhos, pelo silêncio, pelo corpo que já não se dobra para caber. Ser inteiro é aceitar que nem todo mundo virá com você. E está tudo bem, porque os que ficarem, ficarão por quem você é, não pelo papel que você desempenhava. A dor de ver alguns partirem é real. Mas mais real ainda é o alívio de não precisar mais se partir em pedaços para ser amado. E então, algo mágico acontece. Você começa a reconhecer os sinais do encontro verdadeiro. São conversas que não exigem esforço, silêncios que acolhem presenças que não competem. Com essas pessoas não há necessidade de se proteger, porque elas não vêm para te usar, mas para te ver, inteiro. No fundo, tornar-se inteiro não é o fim da jornada. É o início de uma nova forma de viver. Um viver em que a alma respira, em que o coração pode ser abrigo, não campo de batalha. Um viver em que você não precisa mais apagar sua luz para que os outros não se incomodem. Porque agora você entende, quem se incomoda com sua luz ainda está negando a própria. Chega um momento em que você para de tentar convencer o mundo de que sua verdade merece espaço. Você simplesmente passa a ocupar esse espaço, com presença, com silêncio, com a serenidade de quem sabe o valor de sua própria alma. Não é mais uma questão de ser aceito, é uma questão de ser. E ser, em um mundo que insiste em aparências, é um ato de coragem. Carl Jung dizia que aquilo que você é fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz. A sua energia, agora integrada, fala antes das palavras. Ela carrega as cicatrizes que você não esconde mais, as dores que não te definem, mas que ajudaram a lapidar sua essência. E mesmo que alguns se afastem, outros se aproximam como se reconhecessem algo sagrado em você.
não pela perfeição, mas pela inteireza. Você começa a entender que não precisa mais explicar sua jornada. Quem vibra na mesma frequência sente. Sente no olhar que não julga, no abraço que não prende, na conversa que não exige performance. E nesse espaço seguro, onde as almas podem se despir, você finalmente descansa. Descansa da necessidade de ser entendido por todos. Descansa da obrigação de ser agradável. Descansa do medo de ficar só. Porque agora você sabe. A solidão de ser inteiro é diferente da solidão de estar perdido. A primeira é fértil. A segunda, sufocante. Ser inteiro é saber ficar consigo mesmo sem se abandonar. É aceitar que há dias de silêncio, de recolhimento, de profundas marés internas, e que tudo isso faz parte. Não há mais culpa por sentir demais. Não há mais vergonha por não caber em moldes apertados. Você não é excesso. Você é vastidão. E nessa vastidão algo se revela. Quanto mais você honra sua verdade, mais você se torna um portal para a verdade dos outros. Sua presença se torna convite. Convite para que o outro também se escute, se reconheça, se permita. E aí, sem fazer esforço, você se torna o que Jung chamava de curador ferido. Alguém que tocou suas próprias feridas tão profundamente que agora é capaz de caminhar com os outros nas deles, sem julgamento, sem pressa, sem precisar salvar. O mundo precisa de pessoas inteiras, não perfeitas, mas inteiras, gente que parou de fugir de si, que deixou de usar máscaras, que prefere o desconforto da verdade ao conforto da ilusão. E se você chegou até aqui, talvez você seja uma dessas almas raras. Então eu te peço com todo o respeito e amor, não se diminua para caber em espaços antigos, não se traia para manter vínculos que te ferem, não desista da sua luz só porque ela incomoda. Continue, mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja sozinho, porque você não está só. Tem mais gente acordando. E quando essas almas se encontram, o mundo muda. Nem que seja só um pouco, nem que seja só por dentro. Se esse conteúdo falou com a sua alma, curta o vídeo, compartilhe com alguém que também está nesse caminho e comenta aqui embaixo. Minha presença é meu compromisso com a verdade. Isso será o nosso sinal secreto, o lembrete de que ser inteiro pode afastar alguns, mas aproxima os que realmente importam. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, honre sua luz e continue.